Café Construtivo Pocket, episódio 2, Sustentabilidade, Érica Santos. Oi, gente. Isso aqui é o Café Construtivo Pocket. Eu tenho feito lives, que é o Café Construtivo. E essa versão aqui é uma novidade aí para vocês. E para esse episódio, eu chamei a Érica Santos para a gente falar sobre sustentabilidade. Olá, pessoal. Me chamo Érica Santos, sou nutricionista, atuo aqui na região Nordeste e trabalho mais com uma nutrição comportamental, então nutrição sem terrorismo, sem dietas restritivas. Para começar, é bom explicar o termo, o que significa sustentabilidade, de uma forma bem resumida. É um conceito novo de vida, então visa a gente utilizar os bens que a Terra nos proporciona sem agredir ela. De uma forma bem resumida é isso, e a gente tem diversas formas que a gente pode estar sendo sustentável no nosso dia. Legal de pensar na sustentabilidade como ações individuais que a gente pode tomar, né? Tipo, coisas no dia a dia mesmo de hábito. E também pensar que não adianta só a gente agir no dia a dia, na prática, e adotar medidas, adotar que dão suporte a sistemas e a modos de produção não sustentáveis. Como é o exemplo do consumo da carne. Se você for pesquisar a quantidade de água, por exemplo, que vai em todo o processo de produção de um bife, de um hambúrguer, é absurdo. É bem absurdo, assim. E acho legal pensar numa questão mais ampla, não só no dia a dia, como também para essas duas questões ficarem harmônicas, né? Que mesmo que você tenha atitudes sustentáveis no teu dia a dia, se você, por exemplo, come carne todo dia, é uma incoerência. Eu acho que as maneiras de a gente ser sustentável, uma delas inclui o menor consumo de carnes. Então, não precisa você ser vegetariano ou vegano, que são estilos de vida excelentes, que a gente, quem se identifica com esse estilo de vida, é legal fazer parte, mas que não quer, aderindo, um exemplo, a segunda sem carnes. O consumo de carnes, ele está relacionado bastante ao excesso de gases, então a provocar o efeito estufa no nosso planeta. 60% mais ou menos dos gases de efeito estufa estão relacionados à carne. Então a gente diminuir o consumo de carnes vai estar auxiliando a nossa saúde e a saúde do nosso planeta também. É uma questão bem complexa, assim, né? Porque muitas das pessoas cresceram ouvindo que precisa de carne, né? Que uma alimentação não pode ser saudável e completa sem a carne. E fica muito isso no inconsciente das pessoas, e isso fica como uma desculpa para a pessoa continuar consumindo carne. Então é essa rede assim de impacto coletivo que também é muito importante quando a gente fala de sustentabilidade, porque já tem grupos se unindo, né? Já tem o movimento do veganismo, já tem um movimento, uma conexão maior com a natureza e com o renovar, né? O processo é o contrário, né? O reconstruir, o novo olhar para o mundo, para a natureza e para as pessoas que estão ao nosso redor também, que é muito importante. E a carne é só um exemplo, né? Não é como se fosse só culpa do agronegócio, mas é também, e bem forte isso. Mas também, ultimamente, tudo é muito descartável, a gente joga as coisas fora como se realmente fosse para algum lugar que não fosse prejudicar a gente. Então, esse consumismo desenfreado, já tem muita gente falando, calma, não dá para ser assim. Né? No movimento da moda tem isso, do slow fashion, no movimento do consumo, com consumir, né, local, consumir coisas orgânicas. Eu vou me esforçar ao máximo para juntar um pouco mais de grana e comprar uma blusa de um conhecido meu que tem uma marca, né, que eu sei que o processo todo é bonito. As maneiras, elas ajudam bastante a gente contribuir com a sustentabilidade. E uma delas é o que a Érica falou, o consumo de alimentos orgânicos. Então, a gente priorizar por produtores locais, produtores principalmente de agroflorestas. Então, produtores da sua região, priorizar esse tipo de consumo.
consumo também de plantas alimentícias não convencionais está bastante ligado à redução da fome, a adquirir mais nutrientes daqueles alimentos que a gente poderia estar jogando fora ou não consumindo. Então, as plantas alimentícias não convencionais são extremamente nutritivas e a gente acha que a maioria das pessoas falam com o mato bravo. Não, se a gente conseguir ter aquelas plantas, conseguir plantar elas no nosso espaço, seja em apartamentos, seja em casas, dá para consumir as plantas alimentícias não convencionais. E tem diversas. Um exemplo é as folhas de beterraba, as folhas da cenoura, taioba, ora pro nobis, ela é chamada carne dos pobres, ela é uma excelente fonte de proteínas. Então, outra maneira também seria a gente aproveitar integralmente os alimentos. Então, aproveitar os talos, as sementes, os entrecascas, as cascas, com diversas receitas que a gente pode fazer. Doces, farofas, diversas receitinhas que a gente pode fazer com essas partes que a gente convencionalmente jogaria e aumentaria o lixo orgânico de nossas casas. E uma delas é a compostagem. A Érica faz também a compostagem, eu acho maravilhoso, reduz bastante o lixo orgânico de nossas casas. Quer falar um pouquinho sobre a compostagem, Érica? Quero. Antes quero falar que quem não faz ideia de como usar as plantas não convencionais, né? Que vá no seu perfil e veja lá, você fala bastante sobre isso. A compostagem é um processo químico que ele vai misturando matéria seca com matéria orgânica. Então você pega... Na internet tem como fazer certinho, se você mora em apartamento ou casa, tem como empilhar caixinhas assim, uma em cima da outra. Aí você tem que fazer um buraco, enfim, você pesquisa lá certinho. Mas você vai colocando matéria orgânica, que você jogaria fora. E no final do processo você tem separado o chorume, que dá para você diluir em água e usar como adubo. E você tem o adubo em si. Então, como adubo não, como fertilizante, né, o chorume. Então você tem duas matérias finais que seriam desaproveitadas totalmente e que não voltariam para o solo no lixão. Porque como fica lá, né, dentro de um saco e tal, é um processo que não é legal para o meio ambiente. Então a compostagem reduz muito realmente o lixo das casas. E aí já embalando nisso, uma coisa muito bacana de se pensar, né, a nível cotidiano mesmo, que a gente pode fazer, é trocar as sacolas plásticas dos lixos por outras formas. Porque vamos pensar bem, aí você coloca o lixo orgânico, o lixo de banheiro dentro de saco plástico, o lixo da cozinha dentro de saco plástico. É péssimo, né? Porque vai ser misturado junto com toda aquela matéria viva que quer voltar para a terra e que o saco, mesmo sendo biodegradável, vai demorar muitos anos para se decompor. Então, para o lixo orgânico, fica a dica de pegar sacos de pão, ou então pega jornal velho e dobra, para não aumentar esses plásticos aí nos aterros sanitários e nos lixões. Acho que outra forma que a gente pode contribuir também é priorizando alimentos da safra. Então, alimentos regionais e alimentos da safra. Isso vai estar contribuindo com a sustentabilidade. Então, um exemplo, você pesquisa o tempo ou pergunta a um profissional que você confia o tempo que é da banana, a safra que é da melancia. Você sempre prioriza esse consumo de alimentos de safra, que vai estar auxiliando no meio ambiente, auxiliando no momento também da colheita e na quantidade de nutrientes que tem naquele alimento. Então, se a gente colhe ele no tempo que é dele, ele tem muito mais nutrientes, é muito mais saboroso o alimento, e além do custo. O custo é muito mais embaixo, então redução de custos, e só vai estar beneficiando a nós e a plantações, ao próprio meio ambiente mesmo. Então é isso. Agradeço vocês que assistiram até aqui. Agradeço a Érica por ter vindo conversar com a gente. E um recado final, assim, embora a gente seja muito individual no dia a dia, a gente é um só, assim, a nível humanidade. Então, a gente precisa, sim, olhar para o lado e saber, cara, como eu posso contribuir para que o mundo dure por mais tempo para os seres humanos. Entender que é a gente que muda.
Então comece mudando aí, né? Muda seu lixo, muda seus hábitos, para de comer carne por alguns dias. E é isso. Esse é o meu recado final e passo a palavra para a Érica. Valeu. Agradeço, Érica, por você ter me convidado. Eu agradeço bastante. Eu adoro falar sobre esse tema, adoro o tema de sustentabilidade. Acho que é extremamente importante a gente falar sobre isso e a gente disseminar o que a gente sabe e passar para as pessoas, e as pessoas também passar para a gente o que sabe. Então é isso. Eu agradeço muito. Espero que vocês tenham gostado. É isso. Beijo. Fiquem bem.